Fala, cervejeiro, tudo bom? Daniel aqui para mais uma sacada e hoje eu respondo a dúvida do João Carlos. Daniel, não tenho geladeira. Olha lá. É possível fermentar ou maturar em um recipiente com gelo, controlando a temperatura? João, a fermentação até dá, se você utilizar aí um método enjambration, tá? Eu já vou explicar como que você de repente pode tentar adaptar o seu método para conseguir fazer com que você não tenha uma variação tão grande e você consiga, antes aí de investir e comprar uma geladeira, conseguir fazer a sua fermentação. A maturação, quando a gente fala da parte fria da maturação, de clarificação, que geralmente é na casa de 2 graus, 0 grau, você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir manter por 1, 2, 3 semanas a sua cerveja a 0 grau com gelo. Não tem como e não vai ser viável, né? A quantidade de gelo que você teria que produzir, vale a pena comprar uma geladeira para baixar isso, tá? Mas, para começar aí, se você ainda não quer investir, ainda não investiu numa geladeira, e você tem um isopor, por exemplo, se você tem um isopor onde caiba o seu balde fermentador fechado, se você tem um termômetro, um controlador de temperatura, que seja, você pode sim colocar, eu sugeriria aí algumas, você vai ter que testar, tá, para saber qual é a temperatura que se aplica melhor, mas colocar algumas garrafas PET, pode ser aquelas garrafas de 2 litros congeladas, dentro do seu isopor, junto com o balde fermentador. Isso vai variar muito do lugar que você está e da temperatura que você quer de fermentação, tá? Para ales eu diria que isso é um pouco mais fácil, para lager já é um pouco mais complicado, porque a temperatura já tem que ser mais baixa também. Também se você estiver num lugar que a temperatura ambiente seja 30 graus, isso pode ser mais complicado. Se a sua temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus, é mais fácil. Você inclusive pode utilizar uma resistência para aumentar essa temperatura, se você for fermentar uma ale aí na casa de 18, 19 graus, por aí, certo? Mas basicamente você pode fazer isso. É uma estratégia, tá? Dá para adaptar dessa forma. Coloca a garrafa PET congelada, talvez já 1, 2, 3, 4, você vai ter que ver quantas que você precisa para manter aquela temperatura. Basicamente você vai ter que trocar de 1, 2 ou até 3 vezes por dia. Você vai ter que renovar essas garrafas. A garrafa vai começar a descongelar, aí vai começar a subir a temperatura. Se você tiver um controlador de temperatura, você vai ficar vendo, você não vai controlar a temperatura automaticamente, mas você pode ver que a sua temperatura está subindo, quando você vê que está subindo, já, vamos dizer que era 18, já está 19, 20, opa, está na hora de botar mais uma garrafa. Aí você vai mantendo ali as garrafas que estão congeladas, vai ter que sempre deixar algumas garrafas no freezer, né, e substituindo as que descongelam pelas congeladas, e assim você fica nesse processo. Seria uma alternativa, porque você pode fazer isso durante 1, 2 semanas, o tempo da sua fermentação, e depois a parte fria você pode colocar numa geladeira. Se você tiver espaço na sua geladeira, mesmo que não tenha controlador de temperatura, se você conseguir achar um espaço ali, você bota e pode deixar ela clarificar na sua geladeira mesmo. É uma solução. Depois a parte fria não é tão importante quanto a parte quente controlar a temperatura, certo? Basta que seja frio para o gelo fazer aí com que diminua a temperatura e as partículas sólidas decantem. Estando frio, se tiver 0 graus, 1 grau, 2 graus, 4 graus, não tem tanta diferença, tá? Você não precisa saber exatamente quanto está, então você não precisa controlar essa temperatura. Agora, durante a fermentação é importante, dessa forma você consegue, tá? Não vou dizer que você vai ser perfeito, mas provavelmente você vai chegar perto do resultado de um controlador de temperatura com uma geladeira, com um termostato, e você consegue ter uma melhor fermentação, certo? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Amanhã a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!